Hoje nós vamos falar de Francisco de Assis, que é um espírito evoluído, elevado, que veio à Terra para nos trazer o exemplo de amor e do Evangelho de Jesus. Sabe aquele irmão mais velho que já aprendeu mais do que nós e pode nos dar o bom exemplo? Então, Jesus, como governador do nosso planeta, permitiu que a todo tempo encarnassem espíritos elevados para nos trazer algum bom exemplo. E Francisco de Assis foi um deles. Ele encarnou na Terra em um período muito delicado que foi a Idade Média e nos trouxe, através do seu exemplo, a lição do amor a todos os seres. Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar de um amigo, de um irmão que veio para nos ensinar muito, que foi Francisco de Assis. Por isso que nós estamos aqui no meio da natureza, para a gente falar de Francisco, que nos ensinou tanto sobre a harmonia com a natureza. Francisco de Assis nasceu em uma rica família, os Bernardoni, lá na Itália. Seu pai era um mercador muito rico, tinha muitas terras, muitos escravos, muito dinheiro. E Francisco sempre questionava. Quando ele observava aquelas pessoas que estavam em sofrimento, as pessoas que não tinham dinheiro para se alimentar, as pessoas que estavam doentes e não tinham condição de se cuidar, e ele sempre questionava muito isso com seu pai. Quando ele ficou jovem, ele, percebendo que ele tinha uma missão maior, ele decidiu se alistar para a guerra. Ele pensou que se ele fosse à guerra e voltasse com fama, ele poderia utilizar aquela fama para ajudar as pessoas, os necessitados, as pessoas pobres. Então ele achou que ele seria útil indo à guerra. E Francisco foi. Mas ele percebeu que não era assim que ele seria útil. Não era machucando os outros, ferindo os outros. Francisco ficou muito doente e foi liberado a voltar à sua casa. Francisco, então, voltou para casa doente, muito debilitado. E ele ficou de cama vários dias, tendo sonhos. E certo dia, Francisco estava muito fraco. E ele foi andar em meio à natureza. E lá, ele escutou um chamado em seu coração. Como se Deus estivesse falando com ele. Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco então entendeu. Já sei. Existia uma igrejinha lá nas redondezas de Assis, que era a igrejinha de São Damião. E Francisco pensou, é isso, vou reconstruir a igrejinha de São Damião que está em ruínas. E assim as pessoas terão onde se encontrar, terão onde receber consolo, fazer suas orações. Francisco foi, conquistou outros amigos, outras pessoas e conseguiu reconstruir a igrejinha de São Damião. Mas ao longo de sua vida, Francisco percebeu que não era a reconstrução física da igrejinha que era a sua missão, mas a reconstrução do Evangelho no coração de vários com quem ele conviveu. Francisco chegou a ir até o Papa pedir permissão para sua nova ordem, e ele recebeu a permissão da igreja para sua ordem, que era a Ordem dos Franciscanos. Eles não tinham dinheiro, eles ajudavam com o que eles podiam deles mesmos, e eles percorriam as cidades, ajudando, falando do Evangelho, sem arrecadar dinheiro e sem guardar e acumular dinheiro. Francisco, então, durante a sua vida, ensinou, e até hoje nós temos as lições de Francisco, de amor e de harmonia com todos os seres da natureza. Francisco amava e respeitava todos os seres como sendo seus irmãos, porque ele entendia, e ele deixou para nós essa lição, que cada ser que está aqui tem a sua missão e tem a sua contribuição para o planeta, e nós também devemos ter a nossa. Nós não podemos pensar que nós viemos para sermos servidos. Se a abelhinha tem a função dela de contribuir, de fazer o mel, se as árvores trazem para nós as frutas para nós nos alimentarmos, as ervas permitem que nós possamos fazer um chá para curar alguma doença, para nos reabilitar.
se os animais podem contribuir conosco, nós também viemos para servir. Nós podemos contribuir e viver em harmonia com todos os seres e não esperar que a natureza nos sirva e que nós só podemos retirar da natureza o que for bom para nós. Não é assim que nós vamos viver felizes. Nós podemos viver em harmonia com a natureza. Assim como a natureza, todos os seres já vivem. Nós temos um compromisso a mais, porque nós podemos compreender mais e ajudar mais ainda, né, pela nossa evolução. Então, hoje que nós estamos lembrando do nosso querido Francisco de Assis, que foi o irmão da natureza, nós possamos guardar as lições que ele nos trouxe e viver em harmonia com todos os seres que são nossos irmãos. E outra coisa que eu queria lembrar para vocês, que é importante a gente pensar, que quando a gente fala de viver em harmonia com os seres, viver em harmonia com a natureza, não é a gente tratar os animais, por exemplo, como se fossem seres humanos. Não. É respeitar a natureza de cada um. É a gente ter cuidado com a água que a gente usa. É a gente ter observar o alimento que a gente está consumindo, se esse alimento ele respeita a natureza ou não. É observar as coisas que a gente compra, as coisas que a gente usa, se vai gerar muito lixo para o planeta ou se a gente consegue comprar alguma coisa que vai gerar menos lixo para o planeta. É observar como que a gente joga fora o nosso lixo. Será que a gente já consegue separar o que dá para aproveitar? Ou a gente joga tudo misturado, prejudicando, porque às vezes tem coisas que podem ser reaproveitadas e tem coisas que realmente não serão lixo mesmo. Então, isso tudo é viver em harmonia com a natureza, é observar como que nós estamos vivendo no planeta que a gente está. Se a gente observa o lixo que a gente gera, se a gente observa como que a gente cuida da água, dos recursos que a gente tem, e como que a gente trata os serezinhos, os animais, as plantas, a natureza à nossa volta, com respeito, respeitando a natureza deles, né? Como que eles vivem. Na medida do possível, é claro que muitos eles servem para nos, por exemplo, para nos alimentar, né? As plantinhas, os animais por muito tempo foram utilizados para o transporte. Hoje em dia a gente já tem transporte que não precisa mais usar os animais. Né? Por muito tempo foi um grande recurso de alimentação. Hoje em dia a gente sabe que a gente pode recorrer às plantinhas muito mais, né? A gente alimenta, muitas pessoas ainda alimentam da carne dos animais, mas tem muitos nutrientes nas plantinhas que a gente pode aproveitar. Então, tudo isso é viver em harmonia com a natureza.